Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do Santa Maria Frente a Frente aqui na sua TV Santa Maria, canal comunitário, sempre preocupado em debater as questões que digam respeito à nossa comunidade. E hoje vamos fazer um programa para tratar de um tema que, em várias oportunidades, no início do Santa Maria Frente a Frente, a gente trouxe para discussão, que é a questão política e especialmente a questão da política local, considerando que neste ano de 2020 nós temos eleições municipais que definirão, evidentemente, os futuros mandatários dos municípios, prefeitos e a composição das câmaras de vereadores. A gente sabe que as eleições municipais têm características muito próprias, muito peculiares e que fogem um pouco aos parâmetros gerais das eleições que envolvam a escolha para governantes no plano estadual ou em nível federal. E para conversar sobre as perspectivas políticas de Santa Maria em relação a este ano de 2020 e as eleições que se avizinham, porque outubro está logo aí, né? Passa rápido, nós trouxemos para o nosso estúdio uma gabaritada, qualificadíssima bancada de debatedores. Eu vou começar pela extrema esquerda, em relação à minha posição aqui no estúdio. Meu amigo Rui Gifone, querido, é um prazer recebê-lo, administrador de empresas, administrador do Royal Plaza Shopping, é um homem estudioso das questões políticas, especialmente das questões eleitorais e tal, né? Claudemir Pereira, jornalista, é o mais respeitado dos analistas políticos da cidade há muito tempo, né? Quer dizer, ele vai ser o fecho de tudo que nós dissermos aqui. Isso foi eu gostei de minha cara, ele fez assim, ó. Embora sabe como é, elogio a gente não discute. Não discute, aceita. Aceita, né? Deu. A parte do gabaritado, inclusive, eu achei fantástico. Não, gabaritado é bom, mas antigo, há muito tempo. Mas o Claudemir é experiente, já está na estrada há alguns anos, né, Claudemir? Pelo menos uma meia dúzia, né? Não, pelo menos. E para completar o time, doutor Ricardo Munarski Jobim, advogado, empresário da casa, né? E homem também que já viveu a política das duas maneiras possíveis de se viver, fazendo política partidária, participando de eleições inclusive, e como analista, como estudioso do tema também. Em 2016, nós tivemos 8 candidatos a prefeito de Santa Maria, né? E tínhamos também naquela eleição ainda a possibilidade de coligações nas eleições proporcionais, o que é vedado hoje. Na avaliação de alguns analistas, como o Claudemir, o número de candidatos este ano, candidatos a prefeito, deverá quase dobrar, pela necessidade que os partidos têm de tentar, pelo menos, conseguir uma vaguinha que seja na Câmara de Vereadores. E um prefeito, naturalmente, puxa votos, né? Além de puxar votos, ele também puxa para o secretariado eleitos a vereador, permitindo que os suplentes assumam. E aí? Começas, Claudemir? Eu tenho sido derrotado nessa minha tese pelos fatos noticiados hoje, janeiro, fevereiro, início de fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro. No entanto, eu mantenho o que eu digo porque eu penso que em algum momento vai cair a ficha dos dirigentes partidários que hoje estão com sofreguidão inusitada até, que demonstra um aparente desconhecimento da legislação que mudou. Eu vou explicar. Tem pelo menos um grupo de partidos tentando se entender para lançar um candidato a prefeito, um candidato a vice. Um grupo de 4, 5, 6, quem sabe até 7 partidos. E aí eu vejo que desses 5, 6 ou 7 partidos, pelo menos 2 ou 3, em algum momento
eles vão perceber que é uma fria. Não apoiar, não que não possam apoiar, mas que isso significará vantagem apenas para os que encabeçarão a chapa majoritária e significarão prejuízo para o que interessa, ou para a única eleição que interessa para esses partidos médios de Santa Maria, que é a eleição proporcional. Então, eu ainda mantenho, bem simplificadamente, né, para não, depois, se for o caso, se amplia, mas bem simplificadamente eu mantenho a minha previsão. Nós tivemos, nas condições de hoje, vigentes hoje de legislação, nós não teríamos 8 candidatos em 2016, nós teríamos mais. É só pegar as alianças que foram feitas. Pegar partidos grandes que viraram coadjuvantes e que agora mesmo já se deram conta que, se continuarem coadjuvantes, vão perder vereadores, se é que elegerão algum. Para começar, acho que dá, né? Rui, como tu vês essa questão? Bom, Candinho, eu gostaria de comentar primeiro da seguinte forma. Eu sempre venho analisando as pesquisas eleitorais locais e, por uma boa sensibilidade, eu venho acertando os resultados e todo mundo, quando eu faço a previsão, me dizem que eu sou louco, mas tem dado certo. Então eu te diria assim, ó, se nós formos bater uma foto, porque pesquisa é momento, tu não pode, com a pesquisa, tu até pode tentar montar uma estratégia para mudar o resultado, mas tu não pode negar que ela é uma foto de momento. Hoje, se nós fôssemos bater uma foto da situação eleitoral de Santa Maria, nós teríamos 2 candidatos no segundo turno, tá? Esses candidatos seriam o Jorge Pozobon e o Marcelo Bisonho. Hoje. Eu não estou querendo dizer que isso vai acontecer em setembro, em outubro, porque pode mudar. Hoje é isso. Hoje tu achas que o Luciano Guerra não iria não, hoje ele não está em campanha, só que ele não está em campanha ainda. Ele poderá entrar em campanha. O Marcelo hoje está muito melhor posicionado que o Luciano. Isso pode ser revertido. E eu diria uma outra coisa para vocês, porque assim, ó, pouca gente sabe, mas a primeira pesquisa eleitoral em Santa Maria, quem fez foi a minha empresa em 87. Nós fizemos uma pesquisa eleitoral para o Farré. Essa foi a eleição do segundo mandato do Farré. Segundo mandato do Farré, ele ia sair e ele queria uma coisa muito difícil. Ele queria saber se o indicado por ele seria eleito. E nós fizemos uma pesquisa dividindo a cidade em domicílios eleitorais, bairro por bairro, distrito por distrito. Não, ainda não. Era o Sérgio Sequim? Era o Sérgio Sequim. Não, mas ele não queria transferir para o Sérgio. Eu não sei para quem é que ele queria transferir. Mas o que interessa é que ele queria saber se ele transferiria, se ele conseguia. Foi uma pesquisa muito difícil. Nós aplicamos em Santa Maria 600 questionários para ter uma amostragem que pudesse me dar esse resultado, tá? E o resultado que se chegou é que não transferiria os seus votos, como ele nunca conseguiu transferir os votos dele até hoje, porque ele tem uma votação bárbara, né? Mas ele ele conseguiu se reeleger como vice, mas ele não conseguiu transferir para ninguém. Então eu procuro analisar as pesquisas dando um toque pessoal, tá? Por quê? As pesquisas que circulam de uma maneira geral são pesquisas, entre aspas, compradas para dar o resultado que tu quer. Desculpe eu estar dizendo isso, mas é uma verdade. As pesquisas não estão conseguindo captar o real interesse do eleitor. Erraram feio 2 anos atrás? Estão errando direto. Erraram muito feio. Estão errando direto, por quê? Porque eles não estão levando em conta uma série de fatores. Então, por isso eu me sinto muito à vontade, Candinho, para te dizer que hoje o resultado seria esse, tá?
Em setembro, dependendo do que acontecer, porque essa divisão da esquerda, que vai polarizar Marcelo e Luciano, isso é perspectiva, tá? Se os dois fizerem boas campanhas, vão queimar votos. Isso poderá ser o Pozobon, porque agora nós ainda podemos falar nomes, depois nós não podemos falar mais, até chegar lá. Se o Pozobon conseguir executar todas as obras que ele quer, até um determinado momento, que eu te diria, julho, agosto, ele ganha no primeiro turno. Disparado. Anotei. Anota. Anotei. E depois tu me cobra. É corajoso. Ricardo, Eu não sei, eu tenho uma visão que cada um vive naturalmente no seu universo, no seu mundo, tem contato com aquilo que gera a informação para que a gente possa gerar a nossa convicção. Então, nós estamos expostos a ambientes um pouco diferentes, concordamos em muitas coisas, discordamos de outras, né? Então, tem dois quadros. Tem um quadro da eleição perder a proporcionalidade, certo, para vereadores, e é o desespero natural que dá nos partidos de pensar que como fica difícil atingir o quociente eleitoral com menos vereadores. Bom, qual é a primeira consequência disso? O aumento dos votos descartados. A partir do momento em que tu tem um menor aproveitamento de quociente, eis que partidos não vão atingir um quociente inteiro, todos os votos desses partidos são descartados na conta, diminuindo o quociente eleitoral. Não, tu está enganado. Desculpa. Sim. O quociente eleitoral é a divisão do número de votos válidos por 21, que é o número de votos. Não é votos válidos, o que significa, o que tu está referindo, com todo respeito, o que tu está se referindo, são os votos para a sobra, que vão determinar as vagas subsequentes e não as subtítulos. A sobra, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o quociente eleitoral é considerado antes da eleição como se todos os votos fossem válidos, certo? Não. Antes da eleição. Tu só vai saber os votos válidos depois, mas existem dois tipos de votos válidos. O voto válido aproveitável, eis que aquele partido atingiu um quociente eleitoral, e o voto válido descartado dos partidos que não atingiram o quociente. Aqueles partidos que não atingiram o quociente, eles não elegerão vereador nenhum. Concordo, mas em compensação... Vão apenas ajudar para que outros partidos elejam outro... mais facilmente, mas exatamente o que eu estou querendo dizer. O quociente eleitoral hoje é assustador, somente atingível pela via proporcional. Mas como o descarte tem uma tendência de ser grande, eis que tem vários partidos que não têm condições de, somados na sua legenda, fazer 8 mil votos, a tendência é se facilitar o trabalho e muitos partidos conquistarem vagas, certo? De descarte ou vagas por não ter atingido o quociente. Só se tiverem atingido o Porque quociente. assim, ó, senão eles não vão eleger ninguém. É o seguinte, é uma corrida e 21 vão entrar. Isso eu tenho certeza. Mas está difícil atingir o quociente. Isso não vai mudar muito a competitividade do jogo. O que vai mudar é o seguinte, o voto do não eleito vale mais do que nunca. O voto daquele por exemplo, hoje tu bota 2 cabeças num partido para fazer um quociente, um se elege e outro vira suplente. Se cada um fizer 4 mil votos, é inviável, certo? É inviável. Então, o que acontece? O voto de base daqueles que fazem 1.000 votos, 500 votos, 1.500 votos, ele está valendo ouro. Detalhe, é o candidato mais procurado pelos partidos. Só que, no entanto, não havendo a proporcional, a disputa por esse tipo de candidato está muito maior. Sim. O que faz que as propostas sejam cada vez mais sedutoras. Além também de pegar aqueles que têm mais popularidade e lançar para prefeito a vice, que isso também já vai causar um impacto em menos candidatos ao legislativo, pois que eles vão acabar tentando levar suas legendas como candidato a prefeito e vice. Mas a minha leitura é o seguinte, aparentemente o jogo parece que vai mudar muita coisa. A única coisa que vai mudar é que o voto de base vai valer mais do que nunca. Mas eu não acho, eu tenho certeza matemática que a dificuldade eleitoral vai ser a mesma. Claro, vai ter o caso de um cara que concorre num partido e que vai fazer 7.000 votos e não vai se eleger. E os 7.000 votos deles vão ser utilizados matematicamente
Hein? Para prefeito. Se for para vereador, vale. Não, mas o quociente qual é, Claudinho? Vai ser em torno de 6.500, 7.000 Tá, votos. não, 6.500. Então o cara vai fazer 4.000 votos Ele vai ter que ter, na legenda. ele vai ter que ter é o na mais- legenda, ele vai ter que ter na legenda mais 4 ou 5 que ajude a fechar o Pois é. Senão Mas ele não se como ele não elege. vai ter, ele tem a chance de ser o mais votado de todos os vereadores E não se eleger. não se eleger. Ou seja, eu volto a dizer que eu sou um crítico do sistema proporcional por causa desse tipo de atrocidade. Tem que ser representativo, tem que ver o que o eleitor está pensando. O eleitor está se lixando para partido hoje. Pode fazer uma pesquisa para incomodar meu opinião. Pode ver a opinião do eleitor. Não quer saber de partido. Eu volto ainda para dizer agora... Ainda mais na eleição para vereador e prefeito. Perfeito. O voto é muito mais na pessoa do que no partido. Sim, sem dúvida. Os dois, eu acho, que votam na pessoa. Mas vamos adiante. Eleição para prefeito. Todo mundo é o dono da razão, todo mundo tem bola de cristal antes da eleição, certo? É que nem futebol, mas depois do jogo todo mundo meio que se esconde, meio que não comenta, mas todo mundo crava. É isso, aquilo. Tudo bem. Pesquisa é dado científico. Se bem feita, pode dar resultado bom. Curiosamente, as de 2 anos atrás, de institutos de credibilidade, Datafolha e Ibope, pode jogar no lixo. Principalmente para o Senado em Minas Gerais, que botava Dilma como vencedor, chegou em quarto. Imagina que aqui, qual era o nome da candidata do Bolsonaro? Aquela que vendia sofá? Sandra, não sei o quê. Não me lembro. Eu me esqueci o nome dela, mas ela chegou a uma votação fantástica. Ninguém vai lembrar dela. O Heinz estava fora e foi o primeiro, e o Heinz fez mais votos que o governador. Mas são pesquisas? Sim. Mas ou alguma coisa está acontecendo de errado com essas pesquisas, ou as pesquisas estão sendo mal feitas, o que eu acredito. É tudo jogo marcado. Mas enfim, para prefeito, vários candidatos. De novo, a velha polarização. Vai entrar a esquerda representada pelo Marcelo Bisonho ou pelo Guerra e a situação através do Bolsonaro. Tudo bem, a gente vai. Mas o que eu estou sentindo na população é uma espécie de crescimento do eleitorado de centro que está meio de saco cheio de polarização. Esse não quer mais os métodos antigos do antagonismo provocado e da demonização do adversário, eles querem uma coisa de mais conteúdo agora. Eu digo o seguinte, não cravo, porque cravar é outro papo. Uma candidatura de centro que consiga encarnar o conceito de terceira via, coisa que o gaúcho adora, tá? Pode ir para o segundo turno, e se for para o segundo turno, se for com os polarizados de hoje, tem grandes chances de derrotar eles no segundo turno. Qualquer que seja vendido pela população ou que consiga vender o marketing de terceira via. Porque é uma peleia, eleição é onda, popularidade é onda, e é uma foto, bem como disse o Rui, mas é uma foto tirada no dia da eleição. E tem muito chão ainda. Então, agora o Rui pode estar certo hoje. Porque o Marcelo Bisonho está em campanha há muito tempo. Né? Eu acho que nas eleições municipais, essa questão ideológica perde substância de forma acentuada. Eu conheço um monte de gente que votou no Bolsonaro e que disse que vai votar no Luciano Guerra para a prefeitura. Quer dizer, não, eu acho que no âmbito do município essa coisa se dilui muito. Esse é o perfil do eleitor de centro que eu estou falando. São outros fatores. Esse é o eleitor de centro. Eu penso que são outros fatores que pesam. Eu também concordo, acho que há uma Quem levar o eleitor de centro vai ganhar a eleição. Acho que é uma redução da importância. Redução, não quer dizer que isso... Claro que não vai ter alguma influência, mas é menor. Até porque no plano municipal as coisas se dão na relação tete a tete, é face to face. Tu está encontrando a pessoa no calçadão, tu encontra a pessoa na vila, na tua casa. Um Facebook. O marketing eleitoral está começando a trazer resultados que antes eram incogitáveis. Na eleição clássica da época que eu estava na política, na época que eu tinha partido político, certo? Faz bastante tempo, tá? Tempo, né? 2004? 15 anos. 15 anos, são 15 anos. Não é nada. Frente a Frente a 200 anos fazendo fraude. frente a eternidade, não é nada, né? Eu queria falar uma coisa sobre essa questão de os fatores que podem determinar a vitória ou não do Tá, candidato. mas uma observaçãozinha só para terminar, já te devolvo a bola, que é só para terminar. Vontade. WhatsApp, antes não, instrumento das elites. WhatsApp hoje chega na classe E. Quem souber fazer uma campanha digital muito bem feita, às vezes não vai nem conhecer o eleitorado, mas vai conquistar simpatia. Quem dominar conteúdos de vídeo e souber falar para todos os públicos, que é uma característica muito difícil, segundo o mestre dessas artes, que é o presidente Lula,
tá? Ou ex-presidente Lula, ou ex-presidiário Lula, tanto faz, como queiram chamar, tá? O Lula guerreiro do povo brasileiro, todos eles são a mesma pessoa, tá? Estão completamente diluídos por uma nova compreensão que o eleitorado está tendo, e a eleição de 2 anos atrás mandou um recado bem grande, a renovação do Congresso foi bem alta, o jogo é o mesmo, mas a renovação foi alta, de que o pessoal que tem carreira política, que esteja muito estabelecido, que tem aquela coisa que se diz que é consolidada, tende a ter dificuldades. Sem dúvida, concordo contigo. Mas eu não sou... Né? Hoje o Poço Bom ganharia? Concordo contigo. Eu penso assim, ó, que primeiro que eu não tenho essa coragem. Eu até tenho uma posição sobre... Tem um nome que não foi colocado aqui aí na discussão, mas que eu acho que é importante, vai ser um ator fundamental na eleição de outubro. Mas eu penso assim, sem entrar nisso aí, que tudo isso que o Ricardo falou, de alguém que tenha não sei o que de vídeo, de WhatsApp e tal, só que isso requer uma coisa que é fundamental para a vitória de qualquer candidato, a estrutura partidária. Não é o Claudemir sozinho e seu grupo de amigos infantes. Para o Legislativo? Não, estou falando para prefeito. O Legislativo eu não quero discutir. Tá, porque para o Legislativo o mais votado da direita foi quem não tinha partido. Não, mas aí muda o patamar, muda a discussão. Tá. Então eu quero falar, até isso aí, esse fator é menos importante mas para prefeito é fundamental. Porque se você não tiver, isso que pode fazer diferença para mudar esse teu prognóstico, Rui. Que é um negócio chamado operariado eleitoral, vamos colocar assim. Modernamente, antigamente chamava de militância eleitoral. São pessoas que o tete-a-tete, ele é fundamental, ele reduz a importância ideológica, mas estrutura de campanha faz a diferença. E isso aí, sim, mudou muito, mas ainda para mim é um fator principal. Tu não acha mais gente, na eleição de 2 anos atrás, os candidatos não achavam gente disposta a receber... 2 anos atrás foi uma eleição geral. Não, eu estou falando de eleição municipal. Mas eu estou falando o seguinte, eu estou falando que 2 anos atrás, tu não conseguia contratar pessoas, isso é estrutura, para levantar bandeiras nas esquinas. Não, mas eu não estou falando de contratar. Porque não conseguia quem aceitasse. Eu não estou falando pagos, eu estou falando militantes não pagos. Que isso é o partidário mesmo. Esse é o partidário. Esse é o partidário. Então eu vou te dizer quais são os 4 partidos que têm militância em Santa Maria. E são esses que têm militância. Os outros não têm. Aliás, 5 partidos têm militância. Pessoas que defendem a ideia do seu partido, independente de serem funcionários ou não. O PSDB do Jorge Pozobon tem militância, em muito por causa dos cargos de confiança que tem na prefeitura. Isso não é o Jorge Pozobon, isso é o Jorge Pozobon hoje. Já foi o Schirmer, já foi o Valdeci, já foi quem é prefeito. Claro que ele ganhou prefeito. Ele ganhou a eleição sem essa militância. Sem essa militância, ele não ganharia. Não, na época ele chegou na prefeitura sem a militância do CCS. Não, mas aí ele tinha a militância de outro partido, junto. Pode ser. Que era do PP, é outro. São partidos que têm militância. Esses 2 que vão estar juntos na eleição, o MDB do Arson, que não foi citado aqui até agora. E pode encarnar a terceira via? Tem chance? Eu acho que não, mas acho que pode encarnar a disputa com o Jorge Pozobon para ir para o segundo turno. Mas isso é palpite, por isso eu não quero entrar nessa. Né? Palpite pode ser muito bom, mas continuar sendo palpite, no meu caso. Né? O MDB, o PT e o PDT. Todos esses cinco têm militância. E a importância, o Marcelo Bisonho, tão ou mais será competitivo quanto maior for a quantidade de partidos com militância que ele conseguir agregar. Porque senão, não adianta. Com todo respeito, vou dar soube que Mas tem que ter candidato também. Não, o candidato é o Marcelo. Por exemplo, Marcelo, nós digamos o seguinte, tu pode ter toda a militância do mundo, certo? Se não candidato que não decola. Tá bom, mas porque o teu perfil nós estamos falando de candidatos fortes. Né? Mas a militância não é o item mais forte. O candidato pesa muito. Claro, evidente. Mas um candidato forte sem militância está ferrado. Mais ou menos. Está ferrado. Quem é que vai pedir voto para ele? Não, eu vou dar um exemplo. Em eleição, porque eleição é eleição, nós pegamos o seguinte.
Candidato a deputado, estou falando de deputado, é eleição geral, mas não vai mudar muito, porque vai chegar onde eu quero chegar, com toda a estrutura apoiado pelo Jorge Pozobon. Quem era mesmo? Não tinha? Estadual, pastor? Pastor! Tu acha que tinha toda essa 3 mil votos. Aí nós vamos ter que outra discussão. Bom, só um pouquinho. Outra discussão. Para mim não tinha. Candidato. Para mim faltou candidato. Para mim tá? faltou. Todos eles, inclusive, Marião Mortari, aquele bando de votos. Quem é que fez mais voto na direita de Santa Maria? José Pirresgo. Um cara que não tinha militância nenhuma, zero militância, ficando lá no centro conversando com as pessoas. Foi o deputado estadual mais votado, o Santa Maria mais votado aqui na cidade. Não. Só perdeu para o Marion, que não é direita. Então vamos lá. Esse jogo mudou. É que assim, ó, eu acredito, Claudemir, que esse raciocínio é quando eu vivi lá em 2004 a eleição. Como eu tenho muito tempo, deve estar ultrapassado. Era tudo a ver, mas hoje o jogo está mudando. E a última eleição mostrou dados concretos de que o jogo não está tudo assim. Primeiro, militante partidário, a maioria está com vergonha de dizer, eu sou um partido. Cara, isso virou mosca branca. No PT talvez não. Mas em vários partidos da direita, do cara ter orgulho de dizer que eu sou o teu partido e principalmente dizer que o seu partido representa todos os ideais. Qual PMDB tu é? Tu é o PMDB do tempo do Antônio Brito, tu é do Jader Barbalho, tu é do Osmar Terra, qual PMDB que tu é? Qual é o PP que tu é? O que estava colocado... O que vai definir a eleição então, meu amigo? No WhatsApp? Marketing eleitoral, WhatsApp, eu estou afirmando isso. Eu acho que não. Mas WhatsApp eu tô querendo saber e principalmente o desempenho conforme a mídia, que pode ser a pessoal ou pode ser a do celular, que as pessoas são sempre aqui, que chegar da melhor forma para o eleitor. Ah, mas o WhatsApp não pega a massa votante? Pega. A classe E tem WhatsApp hoje. E, vocês conhecem alguém que não tem WhatsApp hoje por ser de uma classe menor? Uma classe financeira menos favorecida? Mudou o jogo, gente. Eu sei porque eu conheço pouca gente dessa classe. Mudou o jogo, gente. É uma experiência a próxima eleição, ninguém sabe o que vai acontecer. Eu acho assim, ó, existe uma questão aí que é uma confusão que o pessoal faz com o marketing eleitoral. Tem muita gente que pensa que dourar a pílula e fazer uma boa comunicação é marketing eleitoral. Não é. Marketing eleitoral é aprender qual é a necessidade do eleitor e conseguir transmitir para ele que ele vai conseguir satisfazer. Pesquisa qualitativa obedecida com critérios. Então é um negócio muito complexo. E cara, pesquisa bem feita. E tem gente brincando com isso. Uhum. Tem gente fazendo comunicação pensando que é marketing. Perfeito. Esses vão se quebrar. Ótimo. Vão se quebrar. Porque eles não estão sabendo o que o eleitor quer. Esse é o maior exemplo. As pesquisas não estão conseguindo captar o que o eleitor quer. Os grandes institutos estão errando os resultados de pesquisa porque eles não conseguiram ainda entender o novo eleitor. Eu estou começando a me achar anacrônico. Não é só antigo e velho. Anacrônico. Mas alguém te chamou de velho? Não, ninguém. Só estou há não sei quantos 200 anos. Tu falou de uma eleição que eu concordo, porque os conceitos são aplicáveis, mas eu acho eu acho que eu estou anacrônico. Porque não, mas eu não estou te tirando a razão, Claudemir. Assim, tu está certo, militância é importante. Eu só estou dizendo que está mudando o jogo. Eu queria devagar menos e ser mais objetivo do ponto de vista da análise de possibilidades e perspectivas. Diante do quadro colocado pelo Claudemir, a partir então do pressuposto de que a análise dele em relação à importância da militância partidária seja decisiva para definir a eleição do prefeito. No primeiro turno, tá? No segundo, sim, nós estamos tratando do segundo turno, é outra coisa. No segundo turno podem entrar outros fatores, como o hospital regional. Nós tivemos. Eu estou dizendo que foi decisivo na primeira eleição. Não, nas últimas duas. Então, enfim. Na eleição passada, no primeiro turno, o Valdeci ficou na frente do Jorge. Né? Bom, então nós teríamos PSDB e PP, né? Juntos. Cada vez mais certos. Certos, unidos, abraçados. Militância forte, estrutura forte, candidato de mandato, naturalmente vai bem. MDB, que tem um candidato, em princípio, que tem poucas arestas. Nenhuma rejeição. Né? Não tem rejeição. Não tem nada. Eu apostaria
Eu apostaria, se você aposta, eu ia dizer que esse tem muito o PT com Luciano Guerra, que é uma figura que não encarna para quem vê demônio em qualquer um que seja Satanás, ele não é. Não encarna essa personagem, não encarna essa personagem. Acho que inclusive foi por isso que eu acho que essa é uma das razões, acho que essa é uma das razões pelas quais ele foi escolhido pelas lideranças do partido. Eu desconfio. E o PDT, em função da tradição histórica, da militância e da campanha que o Marcelo realiza permanentemente e tal, né? Legitimamente, né? Ficaria, digamos assim, fora disso aí a possibilidade de alguma surpresa? Só se for fora disso aí, será uma grande surpresa. Não é nada descartável, né? Porque mas sair sim seria uma grande surpresa. E uma incógnita. Jader Mariatoli, que fez 17% dos votos na última eleição. Mas aí é que tá. Primeiro, eu acho que ele consegue. Eu acho que ele deve, entre aspas, que eu vou dizer aqui, tá? Incomodar eleitoralmente. Na Câmara. Mas ele tem uma limitação, que é exatamente a limitação. Aquilo que é a vantagem dele, e que surpreendeu em 3, 4 anos atrás, agora se vê que também é um limitador, que é a questão religiosa. Há um limite para o religioso que eu digo, para o voto religioso, né? Não que nada contra os religiosos, por favor, né? Isso explica a dificuldade, principalmente dos candidatos que são mais religiosos, de conseguir cargos no executivo. Porque além de... legislativo, só para fechar a questão do Jader, só porque além disso ele não parece apresentar nada. Não é desdouro isso, é apenas constatação. Ele não vai além da religião. E aí, ao não ir além da religião, o voto dele também não irá além da religião. Bom, algum fenômeno aconteceu 4 anos atrás, talvez tenha sido o debate do Jader, alguma coisa, que fez ele no último dia subir bastante. Uma eleição polarizada. Talvez ele tenha aquilo que eu estou falando, que já existia naquela época, ele tenha encarnado um pouco esse centro que está rejeitando coisas antigas ou rejeitando polarizações. Uma coisa eu sei, esse centro vai definir o vencedor, seja à esquerda, seja à direita. Não vejo o Jorge ganhando no primeiro turno, palpite, completamente sem base. Depende das obras. O que eu estou fazendo, depende, talvez tu esteja certo. Não vejo isso também. Talvez esteja errado, mas hoje eu não mesmo vejo. Com as obras. Hoje eu não vejo. 3 a 1. Agora eu digo o seguinte, o que eu vejo é que esse centro... Já perdemos por placar pior, né? Esse centro que deve definir a eleição, certo? Se pender para um lado ou para o outro, também pode ter voz própria se o Harrison conseguir encarnar esse centro. Ou outro candidato venha do nada e consiga canalizar esse centro. Eu sei o seguinte, quem vai ganhar essa eleição e quem vai definir o vencedor entre os polarizados vai ser o centro. Então eu vou dizer uma coisa aqui, vou correr o risco que o meu amigo Rui correu, porque eu não vou deixar ele sozinho, né? Claro. Vou correr um risco aqui. Eu tenho a impressão que o Alisson, que sem a militância do MDB, ele não seria nada a não ser, quem sabe, o vereador mais votado, que é outra... Mas já é alguma coisa. Não, mas para quem quer ser prefeito, o seu vereador mais votado é consolação, né? Para quem quer ser prefeito. Agora, O Jorge nunca foi o vereador mais votado, é prefeito? não, mas nós estamos falando da eleição de agora. Não. Ele é candidato a prefeito, não é candidato a vereador. Estou dizendo o seguinte, que, Ricardo, se ele, sem a militância do MDB, só com a militância dele, como candidato a vereador, ele não tem a militância do partido, Sim, ele tem a militância dele. Não, sozinho ninguém se elege. Exatamente. Não, mas estou falando que vai ter 100 pessoas fazendo campanha para o candidato a vereador Alisson, digamos, né? Eu exagero, mas estou falando. Agora, para o candidato a prefeito, Alisson tem 400. Essa é a diferença que eu queria dizer. Então, para mim, Rui, a grande ameaça para o Jorge Pozzobon, no primeiro turno, se chama Francisco Alisson. Eles vão disputar a mesma parcela de eleitor, primeiro turno, tá? Da mesma forma que eu imagino, e essa é a minha previsão, que o Marcelo Bisonho e Luciano Guerra, no primeiro turno, vão disputar a segunda, do centro para a esquerda e do centro para a direita. Perfeito. Tá? Agora, é o seguinte, o que vai acontecer? Significa então que será o Jorge ou o Alisson de um lado e o Marcelo e Luciano do outro vão para o segundo turno?
Não necessariamente. Se a esquerda, do centro para a esquerda, do centro para a direita, fracassar nos votos, pode ser os dois, pode ser Arson e Jorge. A única coisa que eu estou dizendo é que o fator Harrison é Harrison ou Harrison. Como é que se pronuncia o nome desse homem? Harrison. Vou perguntar para ele. Eu encontro ele pelos corredores do hospital. Eu vou perguntar para ele como é que ele gosta de ser chamado. É Harrison. É Harrison. Ou Chico, quem sabe? Francisco? Bom, enfim. Isso pega bem. Não, Você aí ele esquerda vai. já Se ele faz usar a- Chico, se ele usar se ele Chico, usar você Chico, esquerda. eu quero cachê. Mas o Mas, centro enfim. vai definir quem vai participar do E, jogo. olha, agora tá. Não sei como é que vai sair aqui, Ele mas vai dar oi. eu dei oi para alguém. Se saiu lá, não sei. Mas, enfim, eu acho que a diferença que há entre. Vamos simplificar sem a questão religiosa. Sem a questão religiosa, o Harrison é o Jader de 4 anos atrás. Mas é o, Mas tá no PMDB. mas é o MDB Mas tá. e não é religioso. É isso que são E diferentes. você já vai mais longe. Pode ir mais longe. Uma Não curiosidade. tem limitação É o religiosa. centro abraçar. Se o centro abraçar o Harrison, nem o Jorge vai segurar ele. Uma curiosidade é que não entende nada. Não. Quando começa assim, vai, vem, chupa o Se essa curiosidade vai ter que. Para satisfazer essa qualidade é 100 pila. Não, é real, é real. Falasse no Jader, né? Que foi o quarto mais votado na eleição passada. No primeiro foi o quarto mais votado. O terceiro foi o Fabiano Pereira. O Fabiano é carta fora do baralho, o PSB não tem. Totalmente fora. fora. E acho que, inclusive, Não vai ser candidato. porque ele não será candidato. Aliás, digamos assim, ele não deu indício algum. E não estou falando de agora, estou falando desde a eleição de que poderia disputar de novo. E fez uma péssima campanha eleitoral para deputado. Isso deve ter dado. Então, qual é o futuro político do Fabiano? Não tenho ideia. Sabe, agora eu vou ter que tocar no assunto. Mas ele é um cara importante, viu? Ele é um cara importante. É um ator importante. Eu vou te sim. pedir licença, tá? Porque tem uma coisa que eu vou falar, porque eu vou curtir agora, eu vou aproveitar. Teve gente sem minha autorização nenhuma que começou a inventar uma história que eu sou candidato a prefeito. Você é um bom candidato. Muito obrigado, seria maravilhoso se fosse viável. Sabe o que eu estou contando? Esse pessoal que mentiu deliberadamente sobre coisas que não são verdadeiras, tá? Eu só estou esperando 6 meses antes da eleição, que eu preciso estar filiado no partido. Abril? Maravilha. Até o dia então, 4 de em abril, eu estou preparando um texto no Facebook, mas desse tamanho, né? Lembrando do passado para chamar de mentiroso quem disse que era candidato a alguma coisa. Que eu falei naquela época, repito agora e vou repetir sempre. Agora, o curioso é que até hoje chegou um cara para me dizer, vem cá, tu vai ser candidato? Eu digo, isso é invenção para me desgastar. Se tu acreditou nessa pessoa é mal intencionada, tá? Mal intencionada e que estava tentando trazer uma politicagem desgastante ao meu empresariado. Esse é um dado importante da trazer Mas do é bom, né? Ricardo. Em abril eu vou lavar a égua, tô avisando. Vou cobrar a conta. Esse é um dado- Quem disse que eu era candidato, eu vou cobrar essa conta. Vou dizer, ó, estamos em abril, não tem filiação partidária. E daí, meu amigo? E agora, onde aparece a pessoa que usou meu nome? Agora eu vou cobrar. Subjaz é uma palavra importante das manifestações do Ricardo, uma informação muito importante. Até o dia. Vou te dar um exemplo. Tem um delegado aí, que é amigo nosso, que pode ser candidato a vereador, não a prefeito, nem a vice. Foi o que ele me disse, pelo menos. Ele tem até o dia 4 de abril para se filiar a um partido político. Vai ser. Eu também acho. Só não sei por qual partido. Mas ele tem até o dia 4 de abril. Estou falando ele, o Ricardo, se der uma zebra e mudar de ideia, né? Sim, o Claudemir, qualquer um de nós aqui que eu saiba, não temos filiação. Esses comentários aí que me entendem, mano. Estou falando com Se o Ricardo mudar de ideia, Se o Claudemir mudar. eu estou cravando, porque uma coisa que eu cravo é na Se vontade. o Claudemir mudar de ideia, se o Candinho mudar de Eu ideia. posso assegurar que não serei candidato, porque a minha condição, a condição que eu estabeleci para ser candidato, não foi, infelizmente, preenchida, né? Que era receber o apoio do PSDB, do PP, do PMDB, do PT e do PDT. Mas tu não cogitou, nem pra ele. Se não cogitasse, Mas enfim, qualquer um de nós que não tem filiação partidária, se quisermos ser candidato, temos até 4 de abril, inclusive esse amigo nosso delegado, né? Então, no dia 5 de abril, nós já saberemos quem poderá ou não ser candidato. muito bom. Eu queria, já que nós estamos
Sobre a hora? Quase, temos uns minutinhos ainda, escassos, mas temos. Dá uma passada pelas perspectivas em relação à futura composição da Câmara Municipal de Vereadores. Acreditam que haverá alguma mudança substancial? Até porque dos atuais vereadores, quem não concorrerá será o Francisco Axson, que vai ser candidato a prefeito, pelo que consta, né? Ou não. Consta que será, pelo menos é o quadro atual, né? Tem mais algum que não... Tem o Luciano Guerra. O Luciano Guerra, candidato a prefeito também. A possibilidade do Marion Mortari ser candidato a vice. A vice, e tem alguém... E a Deile Silva também. Uma das vereadoras disse que não será candidata. A Deile não será candidata. A Marta Zanella também não será candidata a vereador. A vereadora. Né? E também o Leopoldo Ochulac, também conhecido como alemão do gás, que não concorreria. Por decisão pessoal dele. Isso significa já, a partir daí, só nessa... tem um outro cara aí, eu vou antecipar, deve ter saído da minha coluna esse final de semana no Diário. Nós estamos no sábado, né? Por aí. Enfim, por aí. Tem um outro cara aí que não será candidato a vereador, segundo eu pude apurar. Pode ser candidato a outra coisa, que é um amigo nosso aí, que é ex-brigadiano, Coronel Vargas, que parece não será candidato a vereador. Vai estar de vice ou vai concorrer ou não vai concorrer a nada. Ou a prefeito ou a vice. Ele está no PSDB ainda? Até o dia 4 de abril. Até a janela, né? Tem uma janela. A janela da traição começa no dia... Termina... Ele não muito faceiro, transferência de jogador. Não, ele já confirmou que vai sair. Vai sair, né? E também a certeza que ele vai para o PL, Partido Liberal do Giovanni Cherini, lá... PL ainda existe? Existe. Não é o mesmo, é outro. É o que era Partido da República. PL virou PR. Né? É o PR que virou PL. E dessas novidades... O PR, exatamente, voltou a ser PL. E dessas novidades, tipo Partido Novo... Nenhuma. O Partido Novo não terá candidato a prefeito. Conversei a respeito disso e até já publiquei na coluna do Diário. O Novo não terá candidato a prefeito e não deverá ter também candidato a vereador em Santa Maria. O Novo é muito criterioso no lançamento de candidaturas. Ele só está priorizando, ele vai ganhar. A direção nacional do partido, para dar a informação completa, priorizou no Rio Grande do Sul 3 ou 4 cidades e dentre elas não está Santa Maria. Né? Então não tem novidade. Bom, eu novo mesmo, eu quero ver daqui 2 eleições se é novo. Porque... Aí já não será tão novo. Não, mas a ideia do que o Claudemir está falando é verdade, porque vamos combinar. É que todo mundo envelhece tão rápido na política, né? É impressionante. Todo mundo se vende como novidade. Até não estou falando das pessoas, estou falando as pessoas não é. Naturalmente, nós entendemos. Já fui chamado de tudo aqui. Mas assim, eu não sei por que me convido, né? Meninos. Eu acho que o Novo ele tem uma coisa em comum com os partidos de ultra-esquerda, tá? E com alguns outros partidos que são pequenos, que querem ficar pequenos também, pelo jeito como se apresentam candidaturas. Nasceram para ser isso. Não, eles são... Não, é metido. Não, eles falam o que pensam e defendem e não estão tão preocupados em se eleger. Por exemplo, o PSTU está preocupado em se eleger? Não. Alguém acredita nisso? Não. Pois é, o Novo também não. O Novo está preocupado em defender o liberalismo, que é a bandeira. Eu não sei quem é que tu está ofendendo. Se é o PSTU, se é o Novo. Não estou ofendendo ninguém. Os caras eu vão só estou dizendo o seguinte, eu respeito muito mais gente que não tem medo de consequências de votação eleitorais, tá? Do que pessoas que falam de acordo com a conveniência para ganhar uma eleição. Muito bem. Com isso, não foi a palavra definitiva do Claudemir, mas vamos encerrar o programa igualmente, né? Acabando, já tivemos uma dilação do tempo. Dilatação. Vou anotar. Usa essa dilação. E sempre que usar, assim como infletir à esquerda, dou-lhe o crédito. Muito bem. Fazes bem. Muito obrigado, meninos. Obrigado, Rui. Obrigado, Claudemir. Obrigado, Ricardo. Vocês foram sensacionais, como sempre. Aliás, se não tivesse a possibilidade de ser sensacionais, eu não estaria aqui, né? Nós não os teríamos convidado. Esse é o nosso cachê. Essa palavra Nós certamente voltaremos a discutir política santamariense em outros programas, dentro dos limites estabelecidos pela lei eleitoral, naturalmente. E
talvez já na próxima oportunidade já se tenha algumas definições mais claras em relação às coisas todas que foram debatidas hoje. Os prazos né? eleitorais aí. Evidente. Como todos eles. Não podemos usar nomes e partidos, etc. Certo, meninos, muito obrigado. Foi um prazer. O Santa Maria Frente a Frente volta, é o que se espera, na próxima semana.